A Yamazaki Consultoria, na sua série Legislação Tributária, Imposto de Renda Pessoa Física, apresenta neste bloco os seguintes temas: declaração de bens e direitos, acréscimo patrimonial e ganho de capital. Então vejamos com relação à questão da declaração de bens e direitos. No seu item, declaração de bem e direito, nós temos a parte referente à aquisição de bens na atividade na união estável. Na união estável, nós temos que os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais. Portanto, devem ser declarados na proporção de 50% para cada um, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Vamos para o item conta bancária de mais de uma titularidade. Neste caso, cada titular deve informar conforme a sua participação na conta bancária. Se não for possível a identificação do valor atribuído a cada titular, o valor deve ser proporcionalizado de forma igual entre os titulares. Vamos então para o caso de declaração de bens e direito, no tocante a doações em bens, móveis e imóveis. As doações recebidas devem ser declaradas da seguinte forma: primeiro, relacionar na coluna discriminação da declaração de bens e direitos as doações recebidas com a indicação do nome, do número de inscrição do CPF do doador. Segundo, informar na coluna ano de 2010 o valor do bem ou direito recebido. Terceiro, informar o valor correspondente à doação em rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos lá para o caso então de doações em dinheiros e o donatário. O valor das doações recebidas em dinheiro deve ser incluído em rendimentos isentos e não tributáveis na coluna discriminação da declaração de bens e direitos e deve-se informar o nome, o número de inscrição no CPF do doador, a data e o valor recebido. A coluna intitulada Situação em 31 de dezembro não deve ser preenchida e ficará em branco. Naturalmente que esta explicação refere-se ao preenchimento por parte do donatário. Doações em dinheiro da parte do doador. Na declaração do imposto de renda da pessoa física do doador, ele deve declarar, na relação de pagamento e doações efetuados, o nome, o número de inscrição do CPF do beneficiário ou donatário, o valor doado e o código 80 doações em espécie. Vamos lá agora para o caso de empréstimos a empresas. Os empréstimos feitos devem ser informados na declaração de bens e direito no código 51. Os juros recebidos por ocasião do pagamento do empréstimo são tributados exclusivamente na fonte pela pessoa jurídica tomadora do empréstimo. Vamos agora para bens comuns e espólio. Se o espólio estiver obrigado, melhor dizendo, se o espólio estiver desobrigado de apresentar declaração de rendimentos, os bens do espólio podem opcionalmente ser relacionados na declaração do cônjuge sobrevivente. Vamos agora para moeda estrangeira e espécie. Como é que se declara? Deve-se informar o estoque de moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2010 e o saldo em 2009, informado na declaração de imposto de renda exercício 2010, se for o caso, informar o saldo em reais em 31 de dezembro de 2010. Caso o total de alienações de moeda estrangeira mantida em espécie no ano calendário 2010 tenha sido superior ao equivalente a $5.000 dos Estados Unidos da América, preencha o demonstrativo de apuração de ganho em capital, alienação de moeda estrangeira mantida em espécie. Vamos para o caso então de veículo com perda total ou roubo. Com relação ao veículo sofreu perda total ou roubo, na ficha declaração em bens e direitos, informar na coluna discriminação o fato e o valor recebido da seguradora. Em rendimentos isentos e não tributáveis, nesse caso deve ser informado a parcela do valor recebido da seguradora que exceder ao valor pelo qual o bem acidentado ou roubado esteja declarado. Vamos para a herança no exterior. Na coluna discriminação, você deve informar os bens em direito, o valor de aquisição em moeda estrangeira constante nos instrumentos de transferência da propriedade.
Na coluna ano 2010, informe o valor em reais dos bens e direito recebido em herança. Em rendimentos isentos e não tributáveis, informe o valor em reais dos bens recebidos em herança. Vamos para bens e direito no exterior. Neste caso, na coluna discriminação, informe os bens e direito e o valor de aquisição em moeda estrangeira, constante nos instrumentos de transferência de propriedade. Informe ainda o montante de rendimentos auferidos, originariamente em reais e ou em moeda estrangeira, utilizados quando da aquisição. Na coluna ano de 2010, informe o valor em reais dos bens e direitos adquiridos. No caso de imóvel rural, como declarar? O valor pago na aquisição de imóvel rural em 2010 deve ser informado na coluna ano de 2010 pelo valor da terra nua, constante na declaração do seu ITR 2010 e deve ser informada na coluna discriminação. Caso de demolição e construção no mesmo terreno. A demolição de residência deve ser informada na coluna discriminação da declaração de bens e direitos, informando o valor do bem demolido e os gastos referentes à nova construção. Esses gastos devem ser somados ao custo de aquisição, informado na coluna ano de 2009 e o resultado declarado na coluna ano de 2010. Caso de consórcio contemplado. Caso o bem tenha sido recebido em 2010, informar no Código 95, na coluna ano de 2009, o valor constante na declaração de ajuste anual do exercício 2010 e no ano calendário de 2009. Não preencher a coluna de 2010. No código específico do bem, informe na coluna discriminação os dados do bens e do consórcio. Consórcio não contemplado ainda. No caso de consórcio ainda não contemplado, você deve informar o Código 95 e os dados do consórcio na coluna discriminação da declaração de bens e direitos. Na coluna ano de 2009, repetir o valor já declarado no exercício 2010. Na coluna ano de 2010, informar o valor declarado no ano de 2009, acrescido dos valores que você pagou a título de consórcio no ano de 2010. Imóvel adquirido ou quitado com fundo de garantia do tempo de serviço FGTS. O contribuinte deve, neste caso, informar na coluna discriminação da declaração de bens e direito a situação ocorrida, seja de aquisição ou quitação, com a utilização de recursos oriundos do fundo de garantia. Somar o valor do fundo de garantia ao valor pago pela aquisição e informar o resultado da coluna ano de 2010. Em rendimento isento e não tributáveis, informar o valor do fundo de garantia recebido. Contrato de gaveta. O contrato particular firmado entre construtor, agente financeiro ou pessoa física e o adquirente é instrumento válido para configurar a aquisição de imóvel, mesmo que o adquirente não tenha desembolsado qualquer quantia. Assim, o adquirente deve informar os dados da aquisição na coluna de discriminação e o valor pago até 31 de dezembro na coluna do ano calendário do contrato. Doação de imóvel e usufruto. Na declaração de bens do donatário, a pessoa física que receba o bem em doação deve informar em sua declaração de bens e direito na coluna de discriminação a situação ocorrida, inclusive o nome e o cadastro CPF do usufrutuário. Na coluna ano 2010 e também em rendimentos isentos e não tributáveis. Doação de imóvel em usufruto na declaração de bens do doador. Neste caso, em primeiro lugar, o imóvel doado deve ser baixado da declaração de bens e direitos do doador, informando na coluna de discriminação o nome e CPF do beneficiário da doação. Segundo, se ele permaneceu com usufruto, esta situação deve ser informada na coluna de discriminação sem indicação de valor. Terceiro, se o usufruto for instituído para terceiros, esta situação deve ser informado na coluna de discriminação, inclusive nome e CPF do usufrutuário, sem indicação de valor. Nesta hipótese, o usufrutuário deve informar esta situação na sua declaração de bem e direito, bem como o nome e o CPF do proprietário da nua propriedade. Rendas consideradas consumidas e deduções sem comprovação. Acréscimo patrimonial. Quando o contribuinte tiver o acréscimo patrimonial por determinação legal, ele tributa unicamente parte do rendimento bruto. No caso, exemplo, 40% e 60% para transporte de carga e de passageiros, no caso de caminhoneiro e taxista, respectivamente, e 10% para garimpeiro, ou efetua qualquer dedução sem necessidade de comprovação de gastos, tais como dedução com dependentes ou 20% a título de desconto, simplificado,
Considera, nesse caso, consumida a importância não tributada ou deduzida por presunção legal, não podendo justificar acréscimo patrimonial. Cada empréstimo, o valor recebido deve ser não só comprovado por meio de documentação hábil e idônea e pelo devido lançamento do mútuo nas respectivas declarações, como também deve ser compatível com os rendimentos, disponibilidade financeira declarada pelo mutuante da respectiva data de entrega e recebimento dos valores. Assim, para a alegação de que parte ou todo o acréscimo patrimonial é proveniente do recebimento de quantia anteriormente emprestada a terceiro, não justifica o aumento patrimonial. Transações ilícitas. Rendimentos originados de atividade ou transação ilícita, ou percebido com infração à lei, também são tributáveis por força do artigo 26 da Lei 4.506 de 1964, sem prejuízo das demais combinações legais que couberem em cada caso. Ganho de capital. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direito e o respectivo custo de aquisição. Quais as operações abrangidas? Estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda às pessoas físicas que oferirem ganho de capital em decorrência de, primeiro, alienação de bens ou direito de qualquer natureza, inclusive alienação de participações societárias. B, alienação de bens ou direito localizado no exterior, quando o alienante for residente ou domiciliado no Brasil. Terceiro, alienação por residentes ou domiciliados no exterior de bens ou direito localizados no Brasil. Quarto, operações que importem alienação qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como a realizada por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. Quinto caso, transferência de propriedade de bens e direitos por sucessão a partir de 1 de janeiro de 1998 a herdeiros, meieiros, legatário ou donatário, como adiantamento da legítima, bem como a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar, quando o sucessor optar pela inclusão dos referidos bens e direitos na sua declaração de rendimentos, por valor superior àquele que constava na declaração do decujus, do doador ou do cônjuge declarante, antes da dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar. Não incidência e isenções no caso de ganho de capital. Não incide o imposto sobre o ganho de capital decorrente de, primeiro, indenização do valor do imóvel rural na desapropriação para fim de reforma agrária, observando-se que a parcela da indenização correspondente às benfeitorias deverão ser computada como receita da atividade rural se o respectivo valor houver sido deduzido como custo ou despesa. Segundo, indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo relativo ao objeto segurado. Terceiro, alienação do único imóvel ou de imóveis residenciais. Outro caso, permuta sem torna. Quarto caso, de unidade imobiliária efetuada com a norma específica, observando-se que a exclusão aplica-se exclusivamente às permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária. Operações de permuta realizada por contrato particular, desde que por escritura pública ao correspondente. Outro caso, na permuta de unidades imobiliárias como torda, e o ganho de capital nesse caso será apurado exclusivamente em relação à torda. Nós estamos agora com o quinto caso de ganho de capital, com isenção. Permuta caracterizada com entrega pelo licitante vencedor de título da dívida pública federal, estadual, do Distrito Federal, de municipal ou de créditos contra a União, como contrapartida à aquisição de ações ou cota leiloada no âmbito do respectivo programa de desestatização. Também nós temos o caso de alienação de imóvel residencial para a construção de outro imóvel. Neste caso, a isenção citada somente vai se aplicar para a aquisição, no prazo de 180 dias, a constar da primeira alienação de imóveis residenciais construído ou em construção para a continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda gastos com benfeitoria ou reforma em imóvel de propriedade do contribuinte. Alíquota e base de cálculo. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda em separado dos demais rendimentos tributáveis recebido no mês, sob a forma de tributação definitiva alíquota de 15% e não compensável na declaração de ajuste anual. Se no mesmo mês ocorrer mais de uma alienação, e caso seja apurado o ganho de capital em uma ou prejuízo em outra, a base de cálculo do imposto
será o somatório dos ganhos de capital das operações realizadas com lucros e sem direito à compensação do prejuízo apurado em uma das operações. No ganho de capital também nós temos o caso de tributação definitiva. O imposto incidente sobre ganho de capital é de forma definitiva, ou seja, os ganhos de capital não integrarão base de cálculo do imposto anual e imposto pago. Não poderá ser compensado com devida declaração de ajuste anual. E alienação a prazo. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será apurado como se a venda fosse efetuada à vista e na proporção da parcela do preço recebido em cada mês. O imposto devido relativo a cada parcela recebida será apurado aplicando-se o seguinte: primeiro, percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre o valor da parcela deduzida. Segundo, alíquota de 15% sobre o valor apurado na forma mencionada na letra A. E o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital será efetuado obrigatoriamente no último dia do mês seguinte à alienação e que tenha resultado em ganho de capital.